Vamos lá, moçada, dando continuidade às nossas questões aí. Vamos agora para a questão de número 10, função do primeiro grau. Vamos aqui para a lousa. Questão 10 diz o seguinte. Sabendo que a função f de x igual a mx mais n admite 5 como raiz, e que f de menos 2 igual a menos 63, calcule o valor de f de 16. Questão muito parecida com a questão que a gente acabou de resolver, que foi a questão 9, tá certo? Então, vamos lá. Sabendo que a função f de x igual, esqueci aqui do igual, vamos completar aqui com o igual, tá certo? F de x igual a mx mais n admite 5 como raiz. Rivelino, o que quer dizer a função admite 5 como raiz? Ora, admitir 5 como raiz quer dizer o seguinte. Você tem aqui a função f de x igual a mx mais n. Quando ele diz que esta função admite 5 como raiz, quer dizer que você trocar o f de x vai ser 0. Ou seja, o que é a raiz? É o valor que anula a função. Então, se x igual a 5, f de x igual a 0. Então, para x igual a 5, y igual a 0. E f de menos 2 é igual a menos 63. O que é que significa ele dizer que f de menos 2 vale menos 63? Significa que a imagem do menos 2 vale menos 63. Ou seja, para x igual a menos 2, o f de x vale menos 63. Ou seja, eu tenho uma função e tenho dois pares ordenados que pertencem a essa função. E o que é que ele quer no problema, Rivelino? Ele quer a imagem do número 16. Quem é a imagem do 16? É isso que ele quer. Ah, Rivelino, eu já sei. Vou montar um sisteminha, vou achar a mn, descubro a função, depois eu acho o f de 16. E exatamente isso que nós vamos fazer. Vamos começar com o primeiro par ordenado 5, 0. F de x é igual a mx mais n. F de x é igual a mx mais n. Vou trocar o x por 5 e vou trocar o f de x por 0. Então, 0 é igual a m vezes 5 mais n. Daqui eu concluo que 5m mais n é igual a 0. Beleza, Rivelino? 5m mais n vale 0. Já tem uma equação. E agora? Agora eu vou usar o outro par ordenado. O que é que diz o outro par ordenado? Diz que para x igual a menos 2, o f de x vale menos 63. Então, para x igual a menos 2, o f de x é menos 63. Então, menos 63 é igual a m vezes, quem é o x? Menos 2. Mais n. Conclusão. Daqui eu concluo que menos 2m mais n é igual a menos 63. Beleza, Rivelino. Menos 2m mais n é igual a menos 63. E agora? Bem, agora eu vou montar o meu sistema. Né? O meu sistema vai fazer o seguinte. Diz o seguinte. Que 5m mais n é igual a 0. 5m mais n é igual a 0. E a outra equação diz que menos 2m mais n é igual a menos 63. E, Rivelino, o que é que eu faço para resolver esse sistema? Bem, eu vou multiplicar a segunda equação por menos 1. Como é que vai ficar o sistema? Vai ficar assim, ó. 5m mais n igual a 0. 2m menos n igual a mais 63. E agora, Rivelino? Bem, agora eu vou usar o método da adição.
corta mais n com menos n, e daqui eu concluo o quê? 5m mais 2m dá 7m, 0 mais 63 dá 63. Logo, m é igual a 63 dividido por 7, m igual a 9, né? Ó. 9 vezes 7, 63. Eu vou colocar uma página em branco aqui, para a gente continuar resolvendo. Então, vamos lá. M igual a 9. Se o m vale 9, eu preciso descobrir agora o valor de n. Mas, Rivelino, como é que eu vou achar o valor de n? Bem, você pode vir para qualquer uma das equações. Vou escolher essa daqui. 5m mais n igual a 0. 5m mais n. 5m mais n igual a 0. Ora, se 5m mais n é igual a 0, e eu já sei que m vale 9, então eu posso descobrir o valor de n. Então vai ficar 5 vezes 9 mais n é igual a 0. Então vai ficar 45 mais n igual a 0. Daqui eu tiro que n é igual a menos 45. Joia, Rivelino. N é igual a menos 45. Qual é a minha função? Ora, a minha função é f de x igual, vamos lá, f de x igual a mx mais n. F de x é igual a mx mais n. Quem é o m? Bem, o m nós já descobrimos que é 9. Então, f de x é igual a 9x mais n. Quem é o n? Ora, o n vale menos 45. Então, eu vou trocar o valor de n por menos 45. Então, f de x é igual a 9x menos 45. Rivelino, o que é que ele quer? Ora, a gente já tem a função, então eu vou calcular agora o que ele quer. Ele quer o f de 16. Qual é a imagem do 16? Então, vamos nós. Está aqui a minha função, f de x igual a 9x menos 45. Eu vou calcular agora o f de 16. Então, f de 16 é você ir lá na função e trocar o x por 16. Então, vai ficar 9 vezes 16 menos 45. Então, f de 16 é igual. Rivelino, 9 vezes 16. 9 vezes 16 dá 144. Menos 45. Logo, eu concluo que o f de 16 é igual. 144 menos 45 dá 99. Joia, Rivelino. F de 16 é igual a 99. Beleza. Então, como foi que nós resolvemos? Está aqui a minha função, f de x igual a mx mais n. Definir os pares ordenados. Substituir cada par ordenado na função. Montei um sistema, descobri o valor de m e de n. Depois de descoberto o valor de m e de n, eu encontrei a função e calculei a imagem do 16, o f de 16. Joia? Então vamos para a próxima. Qual é a próxima? Questão 11. A 11 diz o seguinte: considere a função polinomial do primeiro grau, f de x igual a x mais b. Ora, f de x igual a x mais b, eu já sei que a função é a função do primeiro grau. Já sei que o gráfico é uma reta, aquela história todinha. Com a diferente de zero. Aí ele pergunta, qual dentre as seguintes alternativas é a verdadeira? Então, vamos lá. Se b é maior que zero, então a função é crescente. Rivelino, b maior que zero, b é o coeficiente linear, não é não? Exatamente. O b é o coeficiente linear. Ele não tem nada a ver com função crescente ou decrescente. O b, ele vai me dizer se a função é afim ou linear, se ela passa ou não pela origem. Então, dizer que se o b é maior que zero, a função é crescente,
Isso é falso. O B não tem nada a ver com função crescente ou decrescente. Então, aqui você tem o item falso. A B. Se B é menor que zero, então a função é decrescente. Novamente, ó. B não tem coeficiente linear, não tem nada a ver com função crescente ou decrescente. Então, esse item também é falso. Joia, Evelyn. E agora? Bem, analisando os outros itens, você vai ver que o item E é verdadeiro. Se é maior que zero, então a função é crescente. Quem disse uma função é crescente ou decrescente é o coeficiente angular. Então, o A sendo maior que zero, o A é o coeficiente angular, eu tenho a certeza que a função é crescente. Então, isso aqui é um item verdadeiro. Beleza. Mas, Rivelino, eu estou em dúvida no seguinte. Vamos analisar o item C. O item C diz o seguinte. Se o A for maior que menos 1, se o A for maior que menos 1, está aqui o número menos 1. Depois do menos 1 vem o 0. Depois do 0 vem o 1 e assim vai. Se o A é maior que menos 1, então a função é crescente. Olha, por que essa daqui está falsa, Rivelino? Não estou entendendo. Olha o meu pensamento, vê se você concorda, Rivelino. O A é maior que menos 1. Se ele é maior que menos 1, então ele vai de 0 em diante. Mas no problema ele diz que o A tem que ser diferente de 0. Então ele vai de 1 em diante. E de 1 em diante, os números são positivos. Então, se o A é maior que menos 1, ele está me dizendo que o A pode ser de 1 em diante. E de 1 para frente, o A assumindo esses valores de 1 até maiores que 1, a função vai ser crescente. Onde é que está o erro nessa afirmação? E você tem que ter aí um certo cuidado. Quando ele diz que o A é maior que menos 1, então a função é crescente, será que isso está certo? Vamos lá. Para essa função ser crescente, o A tem que ser um número positivo, estritamente positivo. Então, na hora que ele diz, se A é maior que menos 1, a função é crescente, vamos ver. Olhe para esses valorzinhos bem aqui assim, ó. Esses valores que eu pintei agora, que estão entre menos 1 e 0, esses valores são todos maiores que menos 1. Se eles são maiores que menos 1, então, se esse A, ele diz o problema seguinte, se A é maior que menos 1, então a função é crescente. Ora, esses valores são maiores que menos 1, mas eles são negativos. Então, se o A assumir qualquer valor desse, essa afirmação vai estar falsa. Por quê? Porque esse valor é maior que menos 1, é um valor negativo e a função não vai ser crescente. Ao contrário, ela vai ser decrescente. Então, cuidado, nosso domínio está no conjunto dos números reais. Às vezes, nós nos enganamos raciocinando só com números inteiros. Então, essa questão está errada, porque esse valor aqui, ó, é um valor negativo que está entre menos 1 e 0. Então, cuidado, não vamos raciocinar só com números inteiros, tá certo? Então, item falso. Joia? Esse item aqui é um item falso. Vou colocar aqui do lado. E o outro, se A é menor que 1, então a função é decrescente. Se A é menor que 1, então a função é decrescente. Ora, se o A for menor que 1, mesma coisa. Ó. Menor que 1, esses números bem aqui assim, ó, são menores do que 1. Então, se A é menor que 1, a função é decrescente? Não, não é? Ó. Esses valores são menores que 1, são positivos, e se o A assumir qualquer valor desse, como o A vai ser positivo, a minha função vai ser crescente. Então, esses valores anulam essa afirmação. Então, essa afirmação também é falsa. Vou botar aqui um Fzinho nela, né? Ó. Essa afirmação também é falsa. Joia? E o item correto? O item correto seria o item E.
Então, moçada, terminamos mais algumas questões, a gente vai voltar para concluir esse TD. Ele tem, em média, 18 questões. Então, devagarinho a gente termina esse TD, tá certo? Tenham paciência aí que aos poucos a gente vai terminá-los. Então, até a próxima, se Deus quiser. Valeu!